Eu quero isso. Eu quero muito viver do seu lado. Passar o resto da vida do lado da mulher que eu amo. Realizar todos os nossos sonhos. Eu quero muito isso. Viver junto de você, Tomás. Você mentiu pra todo mundo. Por ganância. Você mentiu pra todas as pessoas que te amavam, Tomás. Pra ficar do lado da sua mãe. Eu te dou a minha palavra que a Vilma vai pagar pra A sua você. palavra não vale nada. Nada. Não foi esse homem. Boa tarde, esse é um plantão especial do jornalismo da Record, que acompanha ao vivo aqui do Congresso Nacional a chegada de Michel Temer para a cerimônia de posse como presidente efetivo do Brasil. Você já acompanha as imagens ao vivo. Temer chegou há poucos instantes e segue aí pelos corredores do Congresso, cercado por vários políticos. Ali o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, também está ali o presidente do Senado, Renan Calheiros. Ele cercado por políticos que estavam na chapelaria do Congresso para recebê-lo. Agora é encaminhado para o pavimento superior aqui do Congresso. Ele deve esperar por alguns instantes na sala da presidência do Senado até que a sessão solene para posse, essa é uma sessão solene do Congresso, que dá posse ao presidente que se torna agora presidente efetivo do Brasil, Michel Temer. Isso aconteceu logo após a votação do impeachment ser finalizada. Esse processo de posse, então, teve início. Dilma Rousseff teve o mandato cassado por 61 votos a 20. E assim que foi proclamado o resultado dessa votação, Temer foi notificado desse resultado e a posse já estava preparada para acontecer de forma rápida e simples. Michel Temer, portanto, como você viu nas imagens, chegou ao Congresso agora há pouco e segue aí ao lado dos presidentes da Câmara e do Senado, cercado, olha só, ele lá no meio, cercado por muitos políticos, vai recebendo os cumprimentos e vai sendo levado, então, para aguardar numa sala reservada o início da sessão de posse. A sessão será rápida e Temer terá que fazer um juramento e assinar o termo de posse. A expectativa é de que essa sessão dure cerca de 1 hora. Mas depois disso pode ser que atrase um pouco, porque tem todos os cumprimentos. Temer gostaria de acelerar esse processo, porque ele tem uma viagem para a China para participar do G20. E também gostaria de fazer, antes da viagem, uma reunião ministerial. Você vê o tumulto aí na chegada de Michel Temer ao Congresso Nacional. São imagens ao vivo. Nesse momento, a gente mal consegue enxergar Michel Temer lá no meio de tantos fotógrafos, câmeras e também políticos que querem se aproximar para cumprimentá-lo, já que a partir de alguns instantes, dentro de alguns instantes, Michel Temer deixa a condição de presidente em exercício, de presidente interino, que ele já ocupava há quase 120 dias, desde que Dilma Rousseff foi afastada por conta da investigação do impeachment, mas dentro de alguns instantes ele deixa a condição de interino, de presidente em exercício e passa a ser o presidente efetivo do Brasil. Terá cerca de 2 anos e alguns meses, 2 anos e meio para governar o Brasil até as próximas eleições. E tem pressa, por isso quer fazer uma sessão de posse rápida e ainda uma reunião ministerial, a primeira reunião ministerial como presidente efetivo. Ele vai caminhando pelos corredores do Salão Azul, já na parte de cima, onde ele terá acesso ali a uma sala reservada para aguardar o início da sessão e depois acesso direto ao plenário do Senado. À frente segue Ricardo Lewandowski, presidente do Supremo Tribunal Federal, reservada para aguardar o início da sessão e depois acesso direto ao plenário do Senado. À frente segue Ricardo Lewandowski, presidente do Supremo Tribunal Federal e que presidiu todo o julgamento final do impeachment que culminou com a cassação do mandato de Dilma Rousseff. Segue acompanhando ali, bem perto, Michel Temer para a cerimônia de posse.
Todos os fotógrafos cercam o presidente, que dentro de mais alguns instantes deixa de ser presidente interino. Olha só a dificuldade que Temer tem de seguir. Eles tentam fazer um cordão ali de pessoas em volta dele para conseguir agilizar a chegada de Temer até o local onde ele vai aguardar o início da sessão. Nessa outra imagem você já vê aí um número grande de pessoas, convidados, pessoas que são esperadas para a cerimônia de posse. No tumulto aí grande, parece que lá atrás uma porta de vidro caiu, com todo o tumulto que foi a chegada, o empurra-empurra e a correria na chegada de Michel Temer ao Congresso Nacional. Essa sessão que dá posse ao presidente é uma sessão conjunta, chamada Sessão Solene do Congresso, com deputados e senadores. Normalmente ela é feita na Câmara, onde o plenário é maior, há mais espaço, mas hoje ela será feita no Senado. Isso foi anunciado tão logo terminou a votação final do impeachment de Dilma Rousseff. O Congresso Nacional ainda sob efeito, ainda sob grande repercussão da decisão que foi tomada hoje, que foi uma decisão que era esperada porque o placar chegando para essa o Congresso Nacional ainda sob efeito, ainda sob grande repercussão da decisão que foi tomada hoje, que foi uma decisão que era esperada porque o placar era muito favorável ao impeachment, mas que teve uma grande surpresa, uma vez que os direitos políticos de Dilma Rousseff foram preservados. Ali ministros passando, também chegando, e militares também chegando para a posse de Michel Temer. Mas o Congresso ainda está sob forte repercussão dessa decisão que cassou Dilma Rousseff, mas preservou seus direitos políticos. De qualquer forma, o ritual que estava organizado, caso o impeachment fosse confirmado, está mantido. E será aí, olha, no salão, no plenário do Senado Federal, é que Michel Temer vai tomar posse. Uma posse express, assim, muito rápido, tudo foi montado muito rapidamente. Por volta de 2 horas terminou a sessão de votação do impeachment e, na sequência, já chegou todo o cerimonial com flores, banda de música, para seguir um ritual de posse, que não terá aquelas honras de Estado, subir a rampa do Palácio do Planalto, desfile pela esplanada, não haverá essa parte, porque Michel Temer já teve esse momento quando assumiu como vice-presidente e agora a decisão é que a posse seja uma posse protocolar, rápida, com o que é exigido por lei, com o que a lei exige que seja feito, que é a leitura do termo de posse e devida assinatura do termo de posse por Michel Temer, e ele também faz o juramento, assumindo então como presidente efetivo. Aí as galerias do Senado, de onde nós acompanhamos toda a votação do impeachment, a segurança da presidência da República decidiu que as transmissões da posse não poderiam ser feitas desse ponto, somente das galerias dos fotógrafos e algumas imagens podem ser registradas de lá, mas não as transmissões. E daqui a pouco Michel Temer chega aí ao plenário do Senado para que, então, seja concluída, seja efetivada a posse dele como presidente do Brasil. Ele que, nos últimos meses, governava como interino e que já havia dito aos assessores, aos ministros, que gostaria de viajar para a reunião do G20 na China, nos dias 4 e 5 de setembro, essas são as datas da reunião do G20, ele gostaria de participar dessa reunião já com a situação definida, e foi o que de fato aconteceu. Esse dia 31 de agosto de 2016 é um dia histórico, uma vez que 24 anos depois do impeachment de Fernando Collor de Mello, os senadores brasileiros cassaram a presidente Dilma Rousseff, agora presidente cassada. O plenário do Senado já está lotado, esteve lotado hoje o dia todo, porque a votação final reuniu não só os senadores, os 81 senadores, mas muitos deputados já estavam aqui para testemunhar o momento, para acompanhar o momento da votação, e permanece lotado, porque todos foram comunicados ainda durante a votação do impeachment que a posse seria na sequência, no intervalo de apenas 2 horas, haveria a cerimônia de posse. Há um pequeno atraso, o horário marcado inicialmente era para as 4 da tarde, agora já passa de 4h30, mas Michel Temer já está numa sala, na sala da presidência do Senado, aguardando para, assim que for iniciada a sessão, Renan Calheiros tem que chegar até aí a mesa principal do plenário do Senado para dar início à sessão.
Depois que Renan Calheiros iniciar a sessão solene do Congresso para a cerimônia de posse, uma comissão de líderes é escolhida. São esses líderes que vão até onde Temer, o ritual é esse, são esses líderes que vão até onde está Michel Temer para então conduzi-lo ao plenário do Senado. Ele então ocupa uma cadeira na mesa principal ali da presidência do Senado, do plenário, e começa então efetivamente a posse com a execução do hino nacional e os procedimentos que a lei exige: termo de posse lido e assinado, juramento como presidente, um juramento que Michel Temer tem que fazer de honrar as leis brasileiras, a Constituição, de preservar o bem, a segurança do Estado brasileiro, e ele faz esse juramento que também é rápido. A princípio, não há previsão de que Michel Temer faça algum discurso, alguma manifestação. Pode ser que ele mude de ideia e que esse protocolo ali ao final seja alterado. Nesse momento, a informação que nós temos é que Michel Temer não deve fazer um discurso. Renan Calheiros, como presidente do Senado e do Congresso, nesse momento da posse é o presidente do Congresso, pode proferir algumas palavras, fazer um discurso rápido, e Michel Temer apenas se quiser, porque não faz parte do protocolo da posse dentro do Senado, discurso de Michel Temer. O que está, segundo assessores de Michel Temer, o que está garantido é que ele, ao final dessa posse, ele vai reunir a equipe ministerial para uma primeira reunião como presidente efetivo do Brasil. Essa reunião deve durar 1 hora. E Michel Temer também gravou. Tão logo foi confirmado o resultado da cassação do mandato de Dilma Rousseff, Michel Temer já tinha tudo organizado para que ele pudesse então gravar um pronunciamento à nação que será exibido em cadeia nacional hoje à noite. O conteúdo desse pronunciamento à nação, ele deve falar da situação grave da economia. De alguma forma ele vai marcar nesse discurso a situação que recebeu, a situação que a economia está, para sinalizar para a sociedade a dificuldade do momento, a dificuldade econômica, sobretudo, e também assumir alguns compromissos com criação de emprego, com uma tentativa de reverter o quadro de recessão da economia. Devem ser esses os principais compromissos que Michel Temer assumirá essa noite em cadeia de rádio e TV, pronunciamento que já foi gravado, como eu disse, tão logo foi confirmada a cassação de Dilma Rousseff. Já Dilma, que acompanhou a votação histórica no Senado do Palácio da Alvorada, segundo seus assessores, tem planos de deixar Brasília rapidamente. A intenção dela é seguir para Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, onde vive a família, os netos. Então, Dilma Rousseff não deve permanecer em Brasília por muito tempo mais. Estava previsto também um pronunciamento de Dilma, não uma entrevista coletiva. Ela não deveria responder às perguntas dos jornalistas, mas tinha interesse e intenção em se pronunciar, o que deve fazer ainda hoje. E Michel Temer viaja à noite para a China, como eu disse, para a reunião do G20. Há uma dúvida em relação ao horário que Michel Temer deixa o Brasil, porque inicialmente esse voo seria à tarde, mas como a reunião, a sessão de votação do impeachment pouco, ele quer fazer a reunião ministerial, então pode ser que ele viaje à noite, inclusive após a exibição em cadeia de rádio e TV do pronunciamento. A gente volta a ter a imagem do Michel Temer lá ao fundo, ele que caminha mais uma vez agora pelos corredores do Congresso. Vamos ver se já se encaminhando para o plenário do Senado. Ele entrará no plenário quando a sessão já estiver aberta. Pode ser que isso aconteça, então, dentro de mais alguns instantes, porque, mais uma vez, a gente tem a imagem de Michel Temer sendo conduzido ali ao lado do presidente do Senado, Renan Calheiros, de Ricardo Lewandowski, presidente do Supremo Tribunal Federal, sendo conduzido ali pelos corredores do Congresso. Esse ponto em que eles passam é bem perto do plenário já. Mas há tanta gente em volta que nesse momento a gente tem que esperar para saber se ele já se dirige ao plenário ou se ele se dirige a algum outro ponto do Congresso. Como eu dizia, a repercussão é muito grande aqui no Congresso Nacional. Todo esse ritual que nós vamos acompanhar agora, esse protocolo da cerimônia de posse de Michel Temer já estava preparado, porque havia uma expectativa, diante até das últimas votações que aconteceram no Senado, quando os senadores admitiram o processo de impeachment e quando tornaram Dilma Rousseff ré nesse processo, o placar nas duas situações foi muito favorável ao impeachment e os aliados de Dilma não conseguiram reverter esse quadro, reverter votos. Então,
Então, desde os últimos 2 dias, eu estou aqui acompanhando desde segunda-feira todo esse processo da votação de impeachment. Desde esse começo de semana, havia já entre os aliados de Dilma a sensação de que era impossível reverter o placar do impeachment. Mas, de qualquer forma, o dia trouxe a surpresa de que, na última hora, os aliados de Dilma Rousseff conseguiram negociar e conseguiram apoio para fazer com que os direitos políticos dela fossem preservados. Isso ainda pode dar recursos, pode gerar recursos no Supremo Tribunal Federal. O Partido Democratas e o PSDB, ao final da votação, falaram que vão avaliar se cabe recurso ao Supremo Tribunal Federal, se vale a pena gastar um tempo e energias discutindo judicialmente na esfera do Supremo Tribunal Federal essa questão dos direitos políticos de Dilma Rousseff, já que o país tem questões gigantescas que dependem do Congresso para serem votadas, como saneamento das contas públicas. O rombo nas contas públicas é grande. Michel Temer vai colocar esse ponto de sanear as contas públicas na reunião ministerial como uma prioridade urgente, já que a meta de estouro do orçamento aprovada é de 170 bilhões o ano inteiro, e a gente está em agosto, final de agosto, e já estamos em 163 bilhões de estouro do orçamento. Isso é o governo no vermelho. Então, essa é a prioridade para Michel Temer. Ele deve tratar desse assunto na reunião ministerial que vai fazer logo após a posse aqui no Senado com a sua equipe. Ele segue aí, a gente consegue ver lá de relance, porque tem muitas pessoas ainda em volta. Michel Temer passando ali atrás, sendo cumprimentado. Aí por essa outra câmera a gente tem uma imagem mais próxima de Michel Temer, que se dirige sim ao plenário. Agora sim a imagem mostra que ele já está se encaminhando ao plenário do Senado, onde vai ser efetivado como presidente do Brasil. Foram 9 meses de impeachment, desde que o processo foi aceito na Câmara dos Deputados, no dia 2 de dezembro. Foi aceito por Eduardo Cunha, aí teve todo aquele processo de comissões, de comissão especial que discute o impeachment. Depois de todo aquele processo, houve a votação, a primeira votação na Câmara dos Deputados, no dia 17 de abril. A Câmara, então, autorizou, dá autorização, acatou o relatório da comissão especial e, com isso, autorizou a abertura de processo de impeachment contra a Dilma. Mas a Câmara autoriza a abertura do processo, mas é o Senado que investiga, aprofunda a investigação e efetivamente julga. Agora Temer sendo aplaudido ali, cercado, Fernando Collor de Mello ali ao fundo, bem próximo de Temer. Mas, como eu dizia, é o Senado que efetivamente aprofunda a investigação e julga o presidente da República, no caso, a presidente Dilma Rousseff, que foi, então, durante todo esse tempo, passou pelo processo de julgamento aqui no Senado Federal. Na segunda-feira, Dilma Rousseff esteve aqui no Senado, passou 14 horas aqui dentro se defendendo, respondendo as perguntas, e hoje foi efetivada, então, a nova condição de Dilma como presidente cassada. E Michel Temer imediatamente foi notificado, recebeu uma notificação, e é um documento mesmo que um emissário, primeiro secretário aqui do Senado, leva até ele para que ele possa assinar, dando ciência a Temer de que o resultado foi de cassação de Dilma Rousseff e que, portanto, ele será empossado efetivamente como presidente dentro de mais alguns instantes. Como essa é uma sessão conjunta, uma sessão solene conjunta da Câmara e do Senado, no momento de dar posse a Michel Temer, também há um momento em que quem abre a sessão é o presidente do Senado, mas depois quem lê o termo de posse é um deputado, que é o primeiro secretário da Câmara dos Deputados, o deputado Beto Mansur. Então há a participação do Senado e da Câmara, justamente por ser uma sessão solene das duas casas, para dar posse ao novo presidente, agora presidente efetivo no cargo, Michel Temer. Apesar de pedir uma cerimônia rápida, Michel Temer vai caminhando aí lentamente, porque é cercado por muita gente, olha, gente que quer tirar foto, gente que pede selfie, ele vai sendo cumprimentado e vai calmamente
sem pressa, seguindo, olha aí, a selfie, como eu falei, gente mais ao fundo, querendo registrar esse momento. Os celulares se revezam ali na mão das pessoas que estão mais perto, para chegar bem perto, registrar o momento da chegada de Michel Temer ao plenário do Senado. As galerias não estão lotadas, como eu informei. As câmeras para as transmissões das emissoras foram retiradas de lá. Então, esse sinal que nós recebemos é o sinal da própria TV Senado, que acompanha passo a passo aí a posse. E nós estamos aqui num dos túneis de acesso, aqui no túnel de acesso, bem perto do plenário também, mas acompanhando a posse. Agora sim, Michel Temer consegue subir à mesa, finalmente, depois de uma lenta caminhada, devido ao enorme número de pessoas ao redor dele. Ele agora sim chega e sobe à mesa da presidência ali do Senado, no plenário, onde vai ocupar uma cadeira para tomar posse. Normalmente Temer, pelo ritual que foi anunciado antes, Temer seria conduzido por um grupo de líderes e só entraria na sala do Senado quando a sessão já estivesse aberta por Renan Calheiros, mas acabou que, acho que talvez diante do tumulto que foi a chegada dele, eles já decidiram seguir direto. E então, só agora, já com a presença de Temer, é que Renan deve dar iniciar da abertura da sessão de posse. Num dia só, o Brasil vive dois momentos que estão atrelados, obviamente, mas dois momentos históricos. O momento em que Dilma Rousseff, eleita em 2014, foi cassada por 61 votos contra 20. Ela precisaria de 28 votos para barrar o impeachment e alcançou apenas 20 votos. Mesmo Renan Calheiros, que em uma outra votação anterior havia manifestado sua posição, hoje votou favoravelmente Declaro ao aberta a impeachment. sessão solene do Congresso Nacional. Vamos acompanhar o início da sessão. O compromisso constitucional e dar posse ao senhor Michel Temer no cargo de presidente da República. Para o período a iniciar-se nesta data, tendo em vista a vacância do cargo nos termos do artigo 79 da Constituição Federal. Compõe a mesa com esta presidência o excelentíssimo Renan Calheiros abre, então, a sessão explicando que há uma vacância do cargo. Isso porque, à medida que Dilma Rousseff é cassada, o cargo fica vago e, então, Temer é notificado de que ele assume efetivamente como presidente. Vamos ouvi-lo. O excelentíssimo senhor presidente da Câmara dos Deputados, deputado Rodrigo Maia. O excelentíssimo senhor primeiro vice-presidente da mesa do Congresso Nacional, deputado Valdir Maranhão. O excelentíssimo senhor primeiro secretário da mesa do Congresso Nacional, deputado Beto Mansur. E o excelentíssimo senhor segundo vice-presidente da mesa do Congresso Nacional, senador Romero Jucá. E a terceira secretária do Congresso Nacional, deputada Mara Gabrilli. Solicito a todos
que se coloquem em posição de respeito para cantarmos o hino nacional executado pela Banda dos Fuzileiros Navais. A execução do hino nacional, portanto, marca o início, a abertura oficial aí da sessão solene do Congresso para dar posse a Michel Temer como presidente efetivo. Michel Temer, que está sentado ali entre o presidente do Senado, Renan Calheiros, e o presidente da Câmara, Rodrigo Maia. E como já viaja essa noite, Rodrigo Maia assume como interino, já que Michel Temer não tem vice. Vamos ouvir Renan Calheiros. Constitucional. Convido o excelentíssimo senhor presidente Michel Temer a prestar compromisso constitucional. Prometo manter, defender e cumprir a Constituição, observar as leis, promover o bem geral do povo brasileiro, sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil.